Pro, Vou iniciar aqui, peraí, iniciou. professora. Beleza. Oi, pois não. A Helena, boa noite. Boa noite. Então, eu queria saber, você tem as notas daquele trabalhinho sobre crimes? Ô, Helena, eu acho, eu não tenho certeza, mas o meu prazo de lançar é até sexta-feira. Eu ainda Ah, tá. não sei se eu lancei. Se eu lancei, vai estar lá como atividade do professor lá para vocês. Tá Depois bom, você eu dá vou uma aguardar isso. olhadinha no seu Ava, tá? Eu Tá tenho bom. esses aí, eu tô vendo, aos poucos eu tô lançando lá para vocês. Até sexta-feira vai estar tudo lançado. E Tá aí, ok. na segunda semana de junho, aí a gente vai Hum, ter uma avaliação. Essa que eu passei para vocês, esse trabalhinho, é a hum, avaliação do professor. Então, certo, funciona na faculdade assim. Vocês têm as atividades transversais, que são fazer o AVA, fazer as atividades do AVA, pré-aula, pós-aula, assistir vídeo, desafio nota máxima. Essas são as atividades transversais. Vocês também certo. têm as atividades que está escrito atividade do professor, se eu não me engano. Atividade do professor, que foi essa que eu falei para vocês, que eu passei um trabalho para vocês. E também tem a avaliação. A avaliação foi aquele questionário de verdadeiro ou falso que vocês fizeram no primeiro BI, que valia 1.000 pontos. Agora vocês vão fazer outro que vai valer 4.000 pontos. Esse outro vai ser só, acho que na segunda quinzena de junho. Segunda Certo. quinzena? Primeira ou segunda quinzena de junho, tá? Acho que lá para a segunda semana. Não sei porque eu falei Tranquilo. quinzena. Tá bom? Então, Tá ótimo, faça. obrigada. Essa semana abriu um desafio nota máxima, dia 18. Dia 18 foi ontem, né, gente? Abriu, então Segunda. entrem lá no desafio nota máxima, tá? A reta final do desafio, os pontos de vocês sobem com o desafio. Então não percam esse desafio nota máxima que abriu ontem. Quem não fez, faça hoje, então, entre lá e participe. Alguém tem alguma dúvida inicial aqui que eu possa ajudar vocês? Eu posso te fazer uma outra perguntinha? Pode. Tá, só me tira uma dúvida, que eu tô com alguns questionamentos aqui no meu, na minha cabecinha. Tipo, são 300 horas, 330, não sei, de horas complementares ao longo do curso ou semestrais? Curso todo. Ai, beleza. Curso todo, tá? É, Então, não se preocupe, é durante o curso inteiro. Então, à medida que você for fazendo as atividades, também vocês podem fazer aí, né, várias atividades online. Acho que hum, a semana passada, né, uma colega de vocês, se eu não me engano, foi a Anne, passou um monte de lugares que dá para de vocês sítio, de fazerem, né? sites. Deixa eu te falar Ajudou. outra duvidazinha. Eu fiz das trilhas, eu fiz um cursinho lá online e gerou 20 horas, tá? Eu queria saber se a gente enviar para o Francisco, ele lança ou a gente tem que Não, lançar? vocês que lançam. Vocês que lançam. Ah, Vocês vão lá em tá. Secretaria Digital. Lá vai estar Secretaria Digital, aí está entrega de horas complementares. Qual que é a Ah, minha dúvida, Helena, que eu não sei te dizer? Se essa trilha que está no AVA serve de hora complementar. Você só vai saber a hora que você. Eu sei que esses estudos dirigidos que vocês fazem não vale como hora complementar, porque eles já são atividades do currículo. Essa daí eu não sei se vale ou não. Então, vale a pena você pegar esse certificado e lançar lá, porque se não valer, o próprio sistema lá vai dizer para você que não vale. Eu sei que atividades complementares, elas são extraídas fora do AVA, mas eu não sei dizer para você se essa atividade aí, eu acredito que sim, porque ela não é do seu currículo, ela é uma atividade extra. Então lança lá, você vai pegar o arquivo em PDF, né? Sai hum, o certificado em PDF, aí você vai em Secretaria Digital, lá na aba Secretaria Digital,
Aí tem algum ícone lá, entregar atividade complementar. Aí você clica lá e você envia. E vai aguardar para ver se eles aceitaram. Aí vai aparecer lá do ladinho se aceitaram ou não. À medida que você for tendo esses trabalhos, vai juntando lá, vai colocando Então, lá. eu tenho 5 já, entendeu? Só que eu não enviei nenhum ainda. Tá tudo guardados comigo. Alguns no início eu entreguei para o Francisco. Acho que a da aula magna tinha lá Então, faz tributos. isso. Vai lançando lá, lança na sua área, tá? Vai lançando Tá lá bom. que você vai ter suas horas complementares lá. Então, Perfeito, obrigada, Pro. imagina. Deixa eu ver. Então, compartilhei a tela aqui com vocês, pessoal. Eu vou começar a minha fala aqui. Qualquer objeção que vocês tiverem, qualquer dúvida, vocês vão e me interrompam, por favor, tá bom? Eu vou falar aqui que nem uma matraca, então é bom vocês, se tiver alguma dúvida, é só me falar, tá bom? Eu trouxe aqui hoje, ó, pra gente, quando a gente fala de pesquisa, como eu só falo de direito penal, e aí eu posso estar robotizando vocês no direito penal, criando soldados do direito penal para mim. Eu trouxe hoje aqui um livro de direito do consumidor, que é uma matéria também que eu gosto muito, muito legal. E aí eu vou dar uma olhadinha, uma consultada nela. Se eu for falar algum tema de pesquisa, eu vou aqui para o direito do consumidor, né? Senão o aluninho vai ficar pensando, puxa, mas a Marisa só fala de penal, só fala de penal. Não, eu falo alguma coisa de outras matérias de vez em quando. É que o nosso coração bate por uma matéria ou por outra, né? A única coisa que vocês não vão me ouvir falar é de trabalhista, porque eu tenho pavor, não gosto. Mas é o gosto do freguês, né? Cada um vai gostar de uma matéria determinada. Continuando, então, nossa aula de metodologia, né? Hoje nós vamos falar sobre projeto de pesquisa. Deixa eu só antes, pessoal, dar uma olhadinha aqui se está no mudo, se está todo mundo no mudo aqui, se eu vou ativar o mudo de todos vocês, porque senão faz uns barulhinhos aqui para mim. Vou voltar aqui e vamos falar do nosso projeto de pesquisa. Gravação, tá ok, vamos lá. Olha que legal. Já aproveito para dar dica para vocês, lá no nosso AVA, tem, em todo final de sessão, tem uma professora lá super fofinha, parece aquelas professoras assim de quarta série, eu achei uma graça ela, explicando sobre metodologia, e ela é a autora da apostila, e ela vai trazer para vocês de um jeito bem legal, bem interessante a nossa matéria. Eu trago aqui uma parte mais complementar, mostro para vocês na prática, biblioteca virtual e tal, e convido vocês para assistirem às aulas dessa professora. Aulinha de uma hora e pouquinho, muito legal, muito interativa, vale a pena vocês assistirem, tá? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre projeto de pesquisa. Vamos falar de citações, vamos falar de como que é realizado e o que significa um projeto de pesquisa. Coloquei aqui no slide, ficou um negócio meio formatado, meio estranho, mas vamos lá. Unidade 3, seção 4, última seção da unidade. É um documento, o que é o projeto de pesquisa? É um documento elaborado para nortear o trabalho de investigação, podendo ser compreendido como um planejamento que visa organizar as etapas desse processo e garantir a viabilidade do estudo. O projeto de pesquisa é um anteprojeto, ele vem antes do TCC. Ele vai ser entregue, esse projeto de pesquisa, quando vocês iniciarem uma matéria aqui na faculdade. Eu acredito que essa matéria vocês vão fazer lá para o 8º semestre. Essa matéria é TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Ela vai ter 2 semestres que vocês vão fazer. Primeiro, eu acredito que vai ser lá para o 8º, 9º semestre.
Então, quando a gente estiver tratando de metodologia aqui, eu estou só brotando aqui na mente de vocês alguma pesquisa e como se faz essa pesquisa para a gente precisar disso lá na frente. E então nós vamos desmistificar, nós vamos tirar da nossa cabeça aquela forma errada de fazer o TCC. A forma errada de fazer o TCC é ir montando ele, pegando recorte daqui, recorte dali e montando ele, sem ter uma base teórica para fazer isso. Nós vamos ver que o TCC, para ser chamado de trabalho de conclusão de curso de cunho científico, ele precisa ser feito por etapas e, importante, de acordo com as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esse trabalho, então, que vai ser apresentado lá no 9º semestre, ele é oitavo. Ele é precedido por esse tal projeto de pesquisa. Então, todo mundo que está me assistindo aqui, que vai se formar, muita fé, que vai se formar, vai ter que fazer esse projeto de pesquisa aqui. Vamos ver como que ele é feito, ó. Eu vou ter todos esses passos aqui no projeto de pesquisa que nós já falamos alguma coisa sobre eles, né? Falamos do tema, da problematização, os objetivos, levantamento bibliográfico, metodologia, cronograma e custos. Alguma coisa aqui tem de novo aqui para nós que não estava no roteiro, colocaram no roteiro agora para nós, olha só. Nessa sessão, ele vai apresentar o projeto de pesquisa. Ele é feito seguindo cada uma dessas etapas. Vamos aqui, então, juntos, analisar essas etapas aqui que vão aparecer para nós. Como hoje eu falei que eu vou falar sobre direito do consumidor, olha só o que eu posso falar para a gente pensar aqui num projeto de pesquisa voltado para o direito do consumidor. Eu tinha visto aqui um tema bem legal. Deixa eu ver. Proibição. Aqui. Cobrança de dívidas e práticas abusivas no direito do consumidor. Então, vamos fazer nosso projeto de pesquisa pensando no tema, em vez de falar de direito penal de novo, vamos falar aqui sobre direito do consumidor. Vamos pensar, então, que nossa pesquisa seja feita acerca do direito do consumidor. Eu vou ter que entregar um projeto de pesquisa. E aí, eu elaboro o tema, vou falar de passo a passo aqui. Meu tema: práticas abusivas relacionadas à cobrança no direito do consumidor. Olha que tema legal. Será que pode ir lá alguma empresa ou algum prestador de serviço ir lá no Instagram ou ir lá no Facebook me marcar e falar assim, paga sua dívida, ou ficar me ligando insistentemente, já viram isso? Ficam ligando insistentemente, ameaçando o cliente para receber. O que será que o direito do consumidor vai falar sobre isso? Olha que tema interessante, é uma prática abusiva, passível de multa. E nós vamos, então, falar desse tema aqui no nosso projeto de pesquisa. Então, tema: prática abusiva no direito do consumidor, né? Práticas abusivas no direito do consumidor. Então, olha, está desse tamanho. Vamos reduzir o meu tema? Lembre-se que o nosso tema tem que ser restrito, porque dentro das práticas abusivas, só nesse levantamento bibliográfico aqui que eu estou fazendo, estou com o livro do professor Felipe Peixoto, de Direito Consumidor. Dentro das práticas abusivas, eu vou ter várias práticas abusivas, né? Por exemplo, venda casada, quando eu falo que você só pode levar esse produto se você levar aquele outro. Você só pode fazer esse financiamento se você fizer um seguro. Você só pode entrar no cinema se você só pode comprar pipoca do meu cinema, senão você não vai assistir o filme. São tipos de práticas abusivas, né? De vendas casadas. Você só faz isso se você fizer aquilo. Isso é proibido, é uma prática abusiva no direito do consumidor. Só para exemplificar aqui para nós. Ó, produtos enviados sem solicitação prévia,
aproveitamento das vulnerabilidades, exigência de vantagem excessiva, repasse de informações depreciativas, recusa na venda de bens e serviços, ampliação, deixa eu ver, dever de vinculação no orçamento, cobrança indevida, proibição de constrangimento ou exposição do consumidor ao ridículo, direito do consumidor cobrado indevidamente direito do consumidor cobrado indevidamente ao dobro do que houver pago. Essa é repetição de indébito. Pagamento fundado em cláusula contratual posteriormente declarada nula. Plano de saúde, enfim, práticas abusivas no plano de saúde. Vejam que a gente já falou isso, mas dentro de um macrotema, direito do consumidor, eu vou lá nas práticas abusivas, tá vendo que eu estou restringindo? E dentro das práticas abusivas, eu estou falando de práticas abusivas quanto à cobrança no direito do consumidor. Então, já restringi meu tema. Vamos problematizar? Vamos problematizar? Aqui no problema, eu vou falar sobre práticas abusivas quanto à cobrança do consumidor. Quando uma cobrança é abusiva? Estou fazendo uma pergunta, estou problematizando. Como que eu posso falar aqui? Tá vendo que eu me enrolo quando não é direito penal, né? Também que o direito penal, mas me enrolo menos. Práticas abusivas na cobrança do direito do consumidor. Reparação de dano moral. Aí aqui eu estou falando sobre a problematização do meu tema. Eu quero falar sobre quais práticas são abusivas, que elas são corriqueiras para a gente, e qual que é a reparação disso. Tudo dentro da lei. Vejam que tema novo aqui que a gente pode tratar. E aí, nas hipóteses, nós podemos falar o seguinte, que se me cobram indevidamente, vamos pensar que eu já paguei uma parcela da prestação, comprei lá uma geladeira, paguei uma parcela, e aí o banco não reconheceu que eu paguei a parcela, o banco não, né, a empresa, a loja, e me cobra novamente. Eu vou lá e pago novamente lá, brigo lá, eles vão sujar meu nome, eu vou e pago novamente. Eu tenho direito à repetição do indébito, significa eu tenho direito de receber aquele valor que eu paguei a mais em dobro. Então, eles vão me devolver em dobro o que eu paguei, né? Além de eles devolverem a parcela, eles vão me mandar uma indenização em dobro. Então, vejam só, qual que é a reparação pela prática abusiva? O fato deles ficarem ligando indevidamente gera reparação por dano moral. Sujou o nome indevidamente, né? Tá lá, vem cá e coloca no serviço de proteção ao crédito, eu paguei, mesmo assim eles não viram por um erro sistêmico, coloca meu nome lá no rol de maus pagadores, reparação por dano moral. Então, olha só, esses aqui são a problematização e as hipóteses. Hipótese, como que eu reparo uma cobrança indevida? Aí aqui, ó, reparação pecuniária, com dinheiro, repara com dinheiro. Os objetivos gerais e específicos. Nessa parte aqui do nosso tema, do nosso projeto de pesquisa, lembrem que, por enquanto, a gente ainda não está escrevendo efetivamente sobre o nosso trabalho. Aqui nós estamos demonstrando a importância desse nosso trabalho e qual caminho que nós vamos seguir. Dentro, então, já falei de problematização e já falei de prováveis soluções para esse meu problema que eu coloquei em cima do meu tema. Quando eu vou aqui para os objetivos gerais e objetivos específicos, eu vou provar aqui para o meu orientador, porque o orientador ele vai dizer para você se o seu tema é bom ou não. O seu orientador ou o seu tutor online, ele vai dizer se o seu tema é bom ou não. Eu vou ter que mostrar os objetivos do meu trabalho. O que é isso? Eu vou demonstrar o quanto é esse meu trabalho importante para a comunidade acadêmica.
já que esse meu trabalho é um trabalho científico, eu preciso extrair desse trabalho alguma coisa importante para eu explicar na banca. Não adianta nada eu chegar lá e falar um tema, ler lá um tema. Não, eu tenho que extrair dali alguma coisa importante para a comunidade científica. Eu vou explicar algumas práticas abusivas, né, que acontecem no dia a dia e que a gente nem leva em conta porque está tão introjetado na nossa mente, né? Algumas práticas abusivas, elas estão tão introjetadas que a gente nem percebe, né? Nem percebe que a gente está sofrendo essas práticas abusivas. Então, o objetivo vai ser mostrar isso e também explicar os mecanismos que faz com que a gente possa se defender. Aqui um exemplo, né? Quando a gente pega uma criancinha assistindo televisão, aquele bombardeio todo de propaganda, de brinquedo, aí vem a criança atrás de você, mãe, eu quero um brinquedo que o nenezinho tal, faz xixi, faz cocô, mama mamadeira, que não sei o que você vai ver. É porque a televisão está mostrando isso, está trazendo essa mensagem para aquela criança, compra, compra, compra. E até falar de televisão, né, tá até um negócio até ultrapassado. Hoje em dia as crianças ficam lá no Instagram, ficam no YouTube, vendo lá qual que é o brinquedo da moda e eles querem, né? Estão desesperados ali que eles querem. Então, essas práticas colocadas no mercado para transformar a gente, consumidor, em zumbi, são práticas abusivas. A gente tem que se determinar diante de uma escolha, né? Então, os objetivos do nosso trabalho, para a gente não se alongar aqui, os objetivos do nosso trabalho são: eu vou mostrar para a banca examinadora e para quem for pesquisar meu livro qual que é a importância, meu livro não, meu TCC, qual que é a importância do meu trabalho. O trabalho tem que ter uma importância. Depois, ainda no nosso projeto científico, no nosso projeto de pesquisa, levantamento bibliográfico. Eu vou ter que trazer, então, doutrinadores que vão trazer temas, que vão trazer esse tema. Aí eu vou usar, dentro do levantamento bibliográfico, onde eu fui pesquisar sobre o tema. Aqui está fazendo com que a gente fuja do senso comum, faz a gente fugir do senso comum, que faz com que a gente entre naquele tal do achismo, né? Por isso que logo já no projeto de pesquisa, eu preciso colocar quais são as bibliografias, quais são os livros que eu estou consultando para poder falar tanto do tema, como da hipótese provisória e os objetivos. Eu já tenho que ter pesquisado isso num livro, eu já tenho que fazer um fichamento sobre o que eu estou falando. Essa daqui é a parte importante. Então, ó, antes de você escolher o tema, você precisa, então, antes pesquisar sobre esse tema. Dentro da metodologia, a metodologia vai ser qual vai ser o caminho que você vai percorrer para chegar nesse projeto de pesquisa e, enfim, fazer o seu TCC. A metodologia vai dizer, você vai fazer aquela pesquisa descritiva. Dentro da pesquisa descritiva, você vai fazer a exploratória. A gente lembra que aqui no TCC de graduação, a gente faz a pesquisa descritiva. A gente não vai inovar nada, né? A gente só vai falar o que já está nos livros. A gente não precisa criar tese e nem inovar na ordem jurídica. Nós vamos só falar sobre alguma coisa que já existe. Só um plus que a gente tem vai ser mostrar qual que é a importância desse tema dentro da comunidade acadêmica. Mas esse tema já existe, tanto que a nossa metodologia vai ser uma pesquisa descritiva. Ótimo, o que você vai usar na sua pesquisa descritiva? Eu vou ter que explicar isso na bibliografia. Eu vou usar pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. Eu vou consultar livros e vou consultar documentos. Aí tudo aqui ainda na metodologia. Dentro dos documentos, eu vou querer fazer uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa.
Ah, eu estou com pouco tempo, eu vou fazer só quantitativa. Quantas pessoas compraram alguma coisa pela internet e se arrependeram dentro do meu ciclo social? Aqui que a gente já vai lá falar, já dentro do tema, né, de práticas abusivas, elas existem pela internet, né? Agora mesmo eu estava pesquisando a minha irmã vai fazer aniversário sábado, sexta. Um beijo, Gabi. E aí ela falou para mim, ela falou que não queria nada. Geralmente, né, o pessoal, não quero nada, tal. Só que eu sei que ela gosta de determinado tipo de sapato. Eu falei, vou dar uma pesquisadinha num sapato para Gabi. Tem que ser um pezinho desse tamanho, que ela é bem miudinha, ao contrário de mim, ela é pequenininha. E aí eu entrei no site lá da Fit e olhei uma sandália. Falei, essa sandália é bonita, a cara da Gabi, delicada. Ótimo. Aí falei, depois eu vejo. Larguei e fui resolver coisa de coordenação. Daqui a pouco eu fui e entrei no Google para poder ver o site do Planalto. Pronto. Um monte de pop-up piscando lá para mim com aquela sandália. Pá, 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 sandália. Aí eu vou lá no Instagram, sandália, a mesma sandália, ó, piscando. Isso aí são técnicas, né, que o mercado usa para poder, lembra que você queria essa sandália? E eu já tinha até esquecido, mas toda hora o algoritmo, o robozinho do computador me faz lembrar. Então, quantas pessoas, e como eu comprei pela internet, né? Como eu comprei pela internet, eu tenho a tal da cláusula de arrependimento. Quando chega, a partir do dia que chegou, eu tenho 7 dias para cancelar, dizer que eu não quero. E se tiver algum problema nesse cancelamento, eles retardarem esse cancelamento, já vai ser uma prática abusiva, que é um direito meu de cancelar, não preciso nem manifestar o porquê que eu não quero. Não quero. Eles vão lá e devolvem meu dinheiro. Então, dentro dessa metodologia, eu posso usar lá uma forma de pesquisa quantitativa para dentro lá do meu ciclo social, quando eu estiver fazendo meu TCC, quantas pessoas que eu conheço, ou da faculdade ali, fizeram uma compra pela internet e depois desistiram. Vocês vão ver que poucas pessoas usam esse direito de arrependimento. E os tribunais superiores, eles estão abrangendo esse tal do direito do arrependimento para aquelas lojas, né, que só faltam puxar a gente para dentro da loja. Né? Eu não sei se ainda continua assim, mas eu morava lá em Santo Amaro, e aí eu passava ali pelo Largo 13 de Maio, né? Nossa, para quê, né, gente? As lojas só faltava puxar a gente lá para dentro, não sei se ainda está assim. Falta puxar a gente lá para dentro. E aí, quando você vê, você já estava levando lá um liquidificador, um sapato, um catavento para sua casa. Coisa que você não planejou comprar, mas as circunstâncias fizeram você comprar. E aí o raciocínio é o mesmo da internet, que é a tal da compra por impulso. Compra por impulso gera o direito ao arrependimento. Então, os tribunais estavam decidindo assim. Opa, derrubei tudo. Se você compra por impulso, se você não planejou, você teria direito ao arrependimento. Então, aqui na metodologia, lá na minha pesquisa, eu ia perguntar quantas pessoas compraram por impulso para fazer uma estatística aqui para ter na minha metodologia. Então, a metodologia vai ser como que eu vou levantar esse material bibliográfico? Será que eu vou usar algum tipo de questionário? Eu vou entrevistar as pessoas? Eu vou deixar isso tudo ali na metodologia, explicando como que eu farei. Depois, passei da metodologia, ou eu não vou fazer nenhum tipo de questionário, só vou me aprofundar nos livros, vou dizer que minha metodologia vai ser só pesquisa bibliográfica. Saio saindo. De boa, não tem problema nenhum. Vou para o cronograma. Cronograma, pessoal, é uma coisa importante para a nossa vida. Cronograma nada mais é do que os objetivos com um prazo na frente, né? Quando que eu vou entregar o projeto de pesquisa? Prazo na frente. Primeira fase da justificativa e o prazo ali na frente. Sempre que a gente coloca prazo nas nossas metas, a gente faz.
Quando a gente não põe prazo nas nossas metas, a gente vai procrastinando, vai deixando para lá, né? Então, a gente tem que sempre na nossa vida fazer aquelas metas de curto, médio e longo prazo, né? Vamos pôr um prazo aí. Vamos pôr um prazo para vocês terminarem a faculdade, vamos pôr um prazo para vocês terminarem o AVA. Tudo vocês põem um prazo na vida de vocês e se cobrem. Se cobrem para que vocês façam. E lá no cronograma do TCC, vai vir um cronograma específico lá da faculdade. Já não vai deixar vocês soltos, né? Ah, quando que você vai entregar seu trabalho? Ah, lá em 2040. Não, vai ter um prazo lá, uma data já pré-fixada para você entregar. Então, esse cronograma aqui, até hoje foi assim, ele vem pré-pronto, mostrando para a gente quando que eu vou entregar cada etapa. E o que é importante nisso aqui, né? Às vezes o aluninho, ele quer já mandar um trabalho pronto, logo no começo. Não sei de onde ele arruma, tira da cartola um trabalho pronto. E aí ele dá com os burros na água, né? Porque ele precisa montar todo esse projeto aqui com o cronograma e mandando aos poucos, porque o trabalho ele vai crescendo e vai encorpando. Do projeto de pesquisa, ele vai se tornar lá na frente o seu trabalho pronto. É um projeto, tá lá. Vou mostrar para vocês já aqui, é um esqueleto, e esse esqueleto a gente vai completando ele à medida que vai chegando os prazos do cronograma, tá lá. Complete lá a introdução, o justificativa, vai mandando você preencher, você vai preenchendo. Aí você vai mandar para o seu tutor, o tutor devolve. E uma coisa muito importante que tem, que eu acho que é muito legal para a gente aproveitar. Quando tem esses prazos do cronograma, vai funcionar assim. O TCC é uma matéria que ela é online, só que vocês têm um professor orientador aqui, vivo não, porque o tutor também é vivo, uma pessoa física ali, né? O professor, o Francisco, vai determinar, vai dizer, olha, tais professores vão atender vocês no TCC em tais dias. E aí, esse professor vai te atender tais dias e vocês vão preparar o material do TCC e vão sempre enviar online, com as orientações que esse professor te deu. Envia online. O tutor online vai corrigir esse trabalho e vai dar um feedback para vocês. Vai dizer assim, fulano, o seu trabalho aqui, ó, melhora esse parágrafo, divide esse parágrafo em parágrafos mais curtos para facilitar a leitura. Essa margem aqui você alterou, a margem tem que ser conforme a BNT. O espaçamento aqui tá simples, o espaçamento tem que ser de 1,5. Ele vai orientar vocês, tanto na parte de formatação, como na parte escrita. Dica importante, né? Como o nosso trabalho já vem pré-formatado, então não mude a formatação, continue ali, não tente mexer em margem, em fonte, tamanho, colocar uma letra diferente, não façam isso, que já está ali pré-formatado, senão você vai ter mais trabalho. E aí, fez, por exemplo, a parte da introdução do seu trabalho. Fiz a minha introdução, coloquei a justificativa. E aí eu mandei para o meu orientador online, meu tutor online, ele devolveu. Ele devolve e eu arrumo onde ele mandou. Ele mandou eu fazer parágrafos mais curtos, então eu divido esse parágrafo em 2. Esse texto aqui ficou ambíguo, Marisa. Aí eu vou e reformulo o meu texto. Mando de volta para ele e aí ele me dá a nota máxima. É a mesma coisa que eu pegar uma prova, fiz a prova. Aí eu vou lá para o professor e falo assim, professor, terminei a prova. Quer corrigir antes de eu entregar? Aí o professor, claro! Marisa, você errou essa e essa. Tá bom, vou lá na carteira, corrijo. Ó, professor, e agora? Agora você acertou, 10. Mais ou menos isso. Só que para acontecer isso daí, que é uma maravilha para nós, para acontecer isso, eu preciso mandar o meu trabalho para o tutor online corrigir 7 dias úteis antes de acabar o prazo. Então, vamos pensar
que o prazo do cronograma seja dia 10. Seja dia 10. Lá no dia 1º, vamos pensar que no dia 1º são 7 dias úteis antes do prazo final do tutor online. Se eu mandar dia 1º o meu TCC para o tutor, durante esses 7 dias ele vai me mandar de volta dizendo o que eu preciso corrigir, eu corrijo e devolvo para ele. Se tiver de acordo, eu tiro 10. O que vai ser bom aqui? Nossa parte escrita vai ficar show, vai ficar de acordo com o que ele está falando. Ele vai corrigindo e ele vai mandando corrigir e a gente vai corrigindo. Chega lá no final dessa primeira etapa do TCC, que é o trabalho escrito, nosso trabalho escrito já está ótimo, maravilhoso para a gente expor na banca examinadora. Então, o cronograma vai servir para isso, vai dizer quais os prazos que você tem para fazer a meta e mandar para o tutor. Lembre-se desse detalhe aqui que o tutor corrige para nós antes de dar a nota, desde que a gente mande antecipadamente. E é uma coisa tão legal, e tem aluninho que não aproveita isso, né? Manda no último dia do prazo e não recebe de volta a correção. E aí fica com o trabalho com ponto abaixo do que ele poderia ter conseguido, né? Mas oportunidade, né, gente? É um careca passando correndo e a gente tem que agarrar ele pelo cabelo, né? Não é todo mundo que aproveita as oportunidades. Então, a gente que está aqui, a gente aproveita. Por fim, custos. O que é esse tema aqui, custos, né? Os custos do projeto de pesquisa, eles vão ser atinentes àqueles trabalhos de pesquisa que são subsidiados por algum órgão, por algum instituto, né? No começo do ano a gente teve uma grande polêmica, né, com o governo federal que não estava mais custeando os trabalhos de pesquisa, né, nas universidades federais, estava dando aquele problema todo de corte de verbas, aí falou, não, é contingenciamento, mas não estavam custeando. Só para vocês lembrarem, né, dessa polêmica que apareceu em todos os jornais, sem entrar no mérito disso, mas o que estava acontecendo? Os pesquisadores, né, os pesquisadores da universidade, para desenvolver as pesquisas deles, né, geralmente na área de saúde, tecnologia, eles são custeados pelas fazendas públicas, né, federal, estadual, municipal, eles recebem para pesquisar. E aí, dentro desses custos, eles elaboram, né, um inventário ali, dizendo o que eles têm em mãos e o que eles precisam para que eles possam trabalhar só em torno da pesquisa. Né? Então, eles vão precisar de se manter, morar, comer e pesquisar. Qual que é o custo disso? Então, eles elaboram ali uma planilha de quanto que eles vão gastar e eles vão lá pedir esse valor é repassado para eles, né? Geralmente pela CAPES, passa lá para eles. No nosso caso aqui, nós que vamos fazer nosso TCC, a gente esquece esse custo, ou nós mesmos que vamos custear, né? Se a gente quiser, por exemplo, fazer um trabalho de entrevista, pesquisa, tudo isso vai ser suportado pelo pesquisador aqui na faculdade, né? Não tem esse subsídio externo. Só estou colocando aqui porque aparece na nossa apostila e lá na frente, quem sabe, né, vocês não são subsidiados para fazer pesquisa no âmbito jurídico, né? Que ia ser muito legal o trabalho de cientista jurídico, né? É um privilégio participar disso. Então, esse aqui, em rápidas linhas, são as metas do nosso projeto científico. Deixa eu passar um pouquinho para frente. Dentro dessas metas, nós vamos falar dos elementos do projeto. Ó, elementos pré-textuais, eles vêm antes do texto. Textuais é o corpo do texto do nosso projeto. E os pós-textuais. Vamos ver um por um aqui. Peraí que eu fiz uma colinha aqui, que tem coisa aqui que eu não me lembro. Ah lá, pré-textual. Eu fiz aqui, eu quero que vocês entendam o meu desenho, que eu desenho tão bem até no computador que preciso explicar. Aqui é como se fosse o trabalho
Só que olhando ele assim, eu tenho uma folhinha, depois outra folhinha. Tentei colocar folha branca, mas eu não consegui fazer um fundo de outra cor, ficou ó. Então eu deixei essa padronizada lá, esse laranjinha anhanguera aqui para nós. Olha só os elementos pré-textuais. Eu vou ter a capa do meu trabalho, folha de rosto, listas e o sumário. Já já eu mostro ele de verdade para vocês. Então, na capa, eu vou colocar lá o logo da faculdade, o meu nome, o tema. Folha de rosto. Na folha de rosto, eu vou colocar os objetivos do trabalho. As listas. Nas listas, elas são opcionais. Essa lista aqui é opcional. Caso você faça, né, alguma tabela, quadros no nosso trabalho, a gente vai colocar nesse lugar aqui, na hora das listas. Aí o orientador seu, ou tutor online, vai dizer, opa, você quer colocar essas listas aqui? Então, você vai colocar nessa terceira folhinha aqui na pré-textual. Quadro mostrando antes e depois de leis, enfim, é aqui que tem que colocar. E no sumário, o sumário, pessoal, é um Deus nos acuda, porque o sumário, ele vai ter que ser padronizado direitinho e a gente só atualiza ele, a gente não mexe muito nele, porque ele é meio sistemático, né? Ele vai dizer em qual folha, vai estar lá quais são os títulos e subtítulos do nosso trabalho. E nesses títulos e subtítulos, na frente vai estar a folhinha, vai estar o número da página no sumário. Então, conforme eu for aumentando o meu trabalho, o sumário vai ser modificado, né? O que estava na página 6 vai para a página 8. Então, é só eu atualizar o sumário que automaticamente ele vai colocar lá as folhas certinho. É uma maravilha. Esses aqui são os elementos pré-textuais, antes do texto. Elementos textuais, ainda no trabalho no projeto de pesquisa, vejam como ele é grandinho, né? Naqui eu vou ter então introdução, justificativa, referencial teórico, que a gente falou agorinha, né? Metodologia e o nosso lindo cronograma. Na introdução, o que eu pretendo com esse meu trabalho? Lembra lá dos objetivos? O que eu pretendo expor para a minha comunidade científica? Por que esse trabalho é relevante, né? Aqui eu vou falar de forma clara e objetiva. Na justificativa, eu vou falar por que eu escolhi o tema, qual foi a razão de escolher esse tema, eu justifico a escolha do tema. No referencial teórico, eu vou dizer quais os livros que eu consultei para poder ter essa forma de escrever aqui, ter esse tema, ter essa predição, essa questão problema, onde eu fui buscar dessa fonte. E aqui no referencial teórico é importante que a gente se atenha a alguns detalhes. Quando eu for pesquisar algum livro, eu preciso me ater à data da edição. A comunidade científica, ela quer que vocês coloquem livros de até 3 anos, até 3 anos de edição. E no direito, a gente tem aí uma faca de 2 gumes, né? Primeiro, eu tenho alguns livros clássicos do direito, né? Delmanto, Mirabete, Carlos Roberto Gonçalves, Klaus Roxin, Zaffaroni, alguns autores clássicos, e cada matéria vai ter um autor clássico diferente, que muitas vezes a pessoa já morreu e não tem mais atualização das edições. Porém, nesse caso aí, como são livros clássicos, a gente pode colocar o referencial teórico dos livros clássicos, sempre de olho nas atualizações, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma professora lá e a gente estava falando que alguns livros que a gente comprou já no meio do ano passado já servem de peso de porta, né? Por exemplo, eu comprei livro de processo penal antes do pacote anticrime sair. E aí ele serve de peso de porta. Às vezes a porta tá... ou vento bate, leva, você põe o livro lá que ele segura a porta. Porque atualizou, pessoal, mudou um monte de coisa. Então,
tem que comprar o outro livro, não tem jeito. Então, imaginem aqui, a hora que vocês forem fazer um TCC, se você for fazer um TCC sobre determinado tema, se usar um tema desatualizado ali, ferrou com a sua vida. A não ser que você vá falar, né, o antes e o depois da lei. Aí tudo bem, se eu usar um referencial teórico ultrapassado. Mas, em regra, vamos lembrar que 3 anos de edição, salvo uma justificativa. Se você for usar um livro mais antigo, você já tenha na cabeça que a banca examinadora vai perguntar, vai falar assim, nossa, mas por que você está usando um livro de 1974? Aí você fala, doutor, boa pergunta, né? Esse livro aqui, ele é um clássico do direito, não existe mais nenhuma atualização, então usei esse livro, porém, sempre com vistas à atualização do tema. Pronto, saiu saindo, né? Saiu saindo, se livrou aí dessa pergunta. Quando a gente vai consultar, além do material bibliográfico, se a gente for consultar artigos científicos sobre o tema, mostrei para vocês lá na biblioteca virtual, quem ainda não sabe, daqui a pouco eu ensino vocês, se vocês precisarem. Artigo científico, o que alguma pessoa escreveu sobre o tema, aí sim, tomem cuidado, busquem artigos científicos de até 3 anos, não busquem artigos científicos mais antigos, não. No máximo, pessoal, que aconselham são 5 anos, máximo 5 anos, não passem disso. Depois, a metodologia que nós falamos, qual vai ser o caminho para eu chegar a esse resultado? Eu vou usar a pesquisa bibliográfica, eu vou usar a pesquisa documental, eu vou fazer entrevista, vou usar algum questionário, e o cronograma, que a gente vai ter metas para entregar, prazos bem estabelecidos, vai constar no meu cronograma ali, a hora que eu for entregar esse trabalho de pesquisa, esse projeto de pesquisa. Por fim, ai que bonitinho o meu slide. Adorei essa história de slide. Acho que a aluninha odeia slide, mas eu gostei aqui. É bom só para o professor. E além do slide, eu tenho uma cola aqui enorme, não sei se vocês estão vendo. Elementos pós-textuais. Pós o texto, lá no final. Nós vamos falar de um por um. Primeiro, referência. Referência, o que que é, pessoal? Vai ser ali, ó, tudo que eu referenciei, tudo que eu citei, nós vamos falar dos tipos de citação que existem. Tudo que eu citar dentro do meu trabalho, vamos pensar aqui, estou falando do trabalho do direito consumidor, e eu vou citar aqui o professor Felipe Braga Neto. Vou citar aqui uma citação curta dele, de até 3 linhas. Aí dentro do texto, coloco entre aspas no texto, cito, coloco o nome dele e a edição. Maravilha, o ano, né? Eu coloco o ano, o nome dele, nome, sobrenome e tal. Nesse caso, toda vez... Peraí. E a página também, já estava me fugindo, lembrar que eram 3 coisas. Nome, a página de onde eu tirei e a edição. Citei ele lá na citação curta, vocês vão ver que nosso trabalho não vai ter aquela notinha de rodapé. A gente vai fazer citação ou curta ou longa, direta, indireta ou APUD. Aqui eu vou explicar cada uma delas. Nós não vamos usar a nota de rodapé aqui para referenciar. O referencial, ou seja, citei o professor Felipe, falei quais foram as palavras dele, e aí eu vou referenciar ele aqui no final. Vou dizer que eu usei esse professor aqui, ó. Vou colocar a bibliografia dele direitinho aqui nas referências. Coloco a bibliografia dele aqui. Essa aqui é a folha de referencial, pós-textual. Na hora que eu falar das citações, vai ficar mais claro para nós. Depois, glossário. Cadê o glossário? Aqui. No glossário, eu vou colocar quais foram os termos técnicos que eu usei. Quais foram os termos técnicos que eu usei no meu trabalho e que ficaram meio nebulosos, né? E aí eu preciso colocar no final. Sabe aquelas palavrinhas difíceis que a gente vai lá e no final coloca
explica o que ela significa, esse aqui é o glossário. Também essa forma aqui de expressão vai ficar lá na pós-textual. Não sei se vocês participaram, eu acho que não. Na quarta-feira passada, acho que vocês não participaram. A gente fez uma live com a presidente da OAB lá da subseção de Itapecerica, uma live especial. Eu acho que vocês não participaram, que vocês tiveram aula. Mas ela veio falar para a gente sobre as audiências nesses tempos de pandemia, como que elas estão funcionando, como se portar na audiência, enfim. Eu acho que eu deixei o material gravado para vocês, deixei sim, no AVA, tá lá gravado, tá a live dela. E eu estou falando do glossário, eu lembrei dela, porque ela não é professora, ela é advogada, ela é presidente lá da OAB de Itapecerica. Opa, pera só um pouquinho, gente. Psst. Ela é presidente da OAB, da subseção de Itapecerica, um amor de pessoa, super humilde, super legal, vocês vão ter o prazer de conhecê-la, né? E quando ela estava fazendo a live, ela falou os termos técnicos de advogado e tal, e os alunos no meu zap. Professora, o que é litispendência? Professora, o que é litisconsórcio? E ela falando e os alunos perguntando para mim. E eu falei, nossa, eu vou ter que montar um glossário do que a doutora Thalita está falando lá, porque ela está falando e os alunos não estão entendendo. Então vejam a importância disso, né? É legal que no começo que a gente está fazendo a faculdade, né, como a gente falou na aula passada, tudo parece muito difícil, muito nebuloso, né, muito grego. Mas conforme o tempo for passando e a gente vai se familiarizando com as palavras, já já vocês vão perceber que vai ficar natural. Falo uma palavra para vocês, o que será que isso quer dizer? Mas daqui a pouco já soa natural, vocês já sabem o conceito e já passa. Já entendi, processei e passou. Mas naquele dia da live, o meu zap bombou aqui, pessoal perguntando, porque o trânsito em julgado, que mais? Várias palavrinhas ali, aí eu lembrei, falei, vou ter que fazer um glossário aqui para os alunos, porque a Thalita está falando num termo muito técnico aí, e às vezes foge alguma coisa ali da compreensão, que é normal para quem é estudante, né? Então a gente não deixa passar batido, vai explicando quais são os temas lá. Depois eu falei para ela, ela ficou, ai, me desculpa. Eu falei, não, tudo bem, depois eu vou explicar para eles lá, mas é até bom para eles verem uma linguagem diferente, né, de um profissional e ter essa oportunidade de perguntar para o professor. Isso é muito legal, muito importante, faz uma falta danada depois que a gente se forma, né? Às vezes a gente não tem para quem perguntar, né? Não é o caso de vocês, que eu vou estar aqui. A hora que vocês estiverem formados e precisar de algum apoio, eu sempre vou estar aqui para apoiar vocês. Peraí, gente, que a minha gatinha tá fazendo uma pequena bagunça aqui. Pronto, parou. Que ela estava comendo meus materiais ali. Ela deve estar meio agitada porque eu troquei de ambiente. Eu estava no quarto, vim para cá, que a internet é melhor. Próximo, apêndice. O que é esse apêndice? O apêndice é todo material, o apêndice e o anexo são parecidos. Todo material que eu usar para elaborar o meu trabalho e que eu não colocar no trabalho, para não avolumar, eu vou colocar no apêndice. Por exemplo, tudo aquilo que o autor elabora. Por exemplo, eu fiz um questionário e perguntei para as pessoas quem já fez o direito, quem já exerceu o direito de arrependimento e como foi esse direito de arrependimento. Coloquei, mencionei no texto a minha pesquisa, enfim. Esses questionários eu vou colocar no apêndice do meu trabalho, lá no final. Quando eu falo apêndice, então, são os documentos elaborados pelo autor do trabalho. E o anexo? O anexo, pessoal, também são documentos que eu usei no trabalho, mas eu chamo de anexo, segundo a ABNT, os documentos formulados por outra pessoa, não pelo autor. Vamos pensar que eu peguei uma pesquisa no IBGE, ou eu peguei uma estatística em qualquer outro lugar. Eu tenho que fundamentar ali, eu coloco no anexo. Lá no final eu coloco lá a minha estatística que eu tirei do site do IBGE,
que tantas mil pessoas compraram pela internet tal dia. Pego essa pesquisa e tenho que colocar no anexo, porque a hora que o leitor estiver examinando o meu trabalho, ele vai olhar aqui, 70% das pessoas que fazem compra pela internet se arrependem. Aí tá lá, referência, anexo tal. Aí você vai lá no anexo tal e vai estar escrito lá a fonte do IBGE. Então tem que citar a fonte. Cadê? No final, o índice. Aqui no índice eu vou ter os temas mais importantes do meu trabalho, só que dessa vez listados em ordem alfabética. Enquanto no sumário a ordem vem na sequência em que eles aparecem no trabalho, no meu índice ele vai vir lá no final, que é uma coisa opcional, ele vai vir conforme a ordem alfabética aqui no meu índice. Esse aqui então foi o trabalho de pesquisa. Então, a metodologia do projeto de pesquisa deve apresentar cada passo a ser realizado para obter as informações que comporão o trabalho e darão condições para responder o trabalho de pesquisa. Define abordagem teórica, tipo de pesquisa e técnica para coleta de dados. Aqui é a parte do preenchimento da metodologia. Está aqui perdido isso aqui. E o cronograma, que a gente estava tratando do cronograma, né? Já passa para a seção 4, é a guia de realização de etapas com prazos para execução de tarefas realizado em forma de quadro de metas. Cadê o cronograma? Aqui, cronograma, elemento textual pós a metodologia. Quadrinho com metas. Citação. Vamos falar um pouquinho de citação. O que é isso? Um trabalho, pessoal, para ter cunho científico, para ter um cunho científico, ele precisa de citação. A citação, eu vou ter alguns tipos de citações, né? Mas para a gente valorizar o trabalho das outras pessoas, né? Da pessoa que fez o trabalho que a gente está pesquisando e para o nosso trabalho também, valorizando os direitos autorais, a gente precisa fazer citação. A gente não pode falar que essas palavras são da gente ou que as ideias extraídas de um determinado livro são nossas. E vocês ainda têm um plus, né, galera? Porque o coordenador de vocês, o professor Francisco, ele é mestre e a tese de mestrado dele foi sobre plágio em trabalho acadêmico. Então, vejam essa situação aqui, né? Não é para assustar ninguém, mas para vocês verem como essa tal de citação, ela é importante nos trabalhos acadêmicos, né? A gente não pode pegar a escrita do outro e tratar como se ela fosse nossa. Para isso, nós temos normatizações. Não é um bicho de 7 cabeças, vamos aprender como elas funcionam. Vamos lá. O que é citação? Citar é mencionar no texto de sua autoria, meu trabalho, informações advindas de outras fontes, garantindo os direitos autorais, porém, comunicando via texto escrito que essa ideia, esse conceito, ou que seja, não são de sua elaboração, mas de uma elaboração de outra pessoa. Estou citando, eu estou homenageando aquela pessoa e já está mostrando para quem lê, olha, essa ideia foi de outra pessoa, você consegue consultar mais sobre esse tema no livro de uma outra pessoa. Isso é citação. Trabalho acadêmico tem que ter citação. É a primeira coisa que o examinador olha no seu TCC. Enquanto você está lá apresentando, ele está lá olhando. Tem citação? Ah, tem citação, legal. Aí ele já vai lá na referenciação, que a gente falou lá no final. Vai lá, opa, ele citou aqui, o Fernando Capês. Tem Fernando Capês aqui? Tem. Ah, legal. É mais ou menos assim que acontece. Quais são os tipos de citação? Pessoal, tá na hora do intervalo, mas se vocês me permitirem, eu vou direto aqui. E aí a gente termina, mas direto aqui sem fazer intervalo. Tudo bem para vocês? Deixa eu ver aqui vocês. Ver se tem alguma coisa aqui. Tudo bem.
Tudo bem? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, gente. Eu acho que eu tô falando que nem uma matraca. Deixa eu ver, opa, 21 pessoas aqui assistindo, que beleza, galera. Que beleza. Até agora, surgiu alguma dúvida que eu posso tirar de vocês? Estou falando muito rápido. Vocês me falem, galera, porque eu vou indo aqui e vou falando, igual o homem da cobra. Tudo bem? Estão todos bem? Todos vivos? Todos vivos? É o momento. Tudo bem, professora? Oi, tudo bem? Então, beleza, minha gente. Beleza. Desculpem, de vez em quando tem umas interrupções aqui, eu fico olhando do lado para o outro, não é entidade espiritual, não. É a minha gatinha que fica fazendo toda hora, ela faz uma. Olha lá, vou mostrar para vocês a casa dela, que legal, gente. Vocês estão vendo a casa dela? E ela lá no fundo, ó, só julgando vocês, ó. Melissa, vem ver a galera aqui, filha. Ixi. Daí eu tenho que fazer exame para saber se não é jaguatirica, porque é braba, viu? Ô, bicha brava. Vamos voltar então, deixa eu projetar aqui para vocês. Ai, tirei. Vou colocar aqui de novo. Pronto. Então vamos lá para as nossas citações. Citações. Esse material está todo na apostila, tá, gente? As citações, ela vai ser assim. Tem vários exemplos, eu vou dar um exemplo de cada para vocês. Nós vamos ter citação direta, citação indireta, citação apude e citação dentro e fora do contexto. Essa citação dentro e fora do contexto, ela pode existir nas 3 primeiras citações. Citação fora ou dentro do contexto, ela significa, será que eu estou contextualizando esse autor ou eu vou colocar ele entre parênteses? Se eu contextualizar o autor, se eu deixar ele dentro da minha frase, vou dar um exemplo para vocês, eu vou falar que a citação é dentro do contexto. Se eu citar só as palavras dele e colocar entre parênteses embaixo a referenciação, a referência a esse autor, eu vou dizer que essa citação é fora do contexto. Por exemplo, né? A gente lê bastante nos livros, na doutrina, estava lá. O ilustre penalista Fernando Capês, nas palavras do ilustre penalista Fernando Capês, aí vai lá e começa a ditar. O festejado, essa eu gosto dessa. O festejado autor fulano de tal. O normatizador não sei o quê. Tá vendo? Tô contextualizando essa pessoa, tô falando dela. Então, nesse caso, a citação é dentro do contexto. E aí a gente tem que tomar um cuidado tão grande quando a gente vai falar bem do autor. Às vezes você gosta e só você gosta daquela pessoa, né? Tá lá. Eu lembro de um trabalho de TCC que eu fiz com um professor, e aí o aluno colocou lá o indiscutível, ele usou essa palavra. Era alguma coisa assim, um incontestável, lembrei. O incontestável, o cara quis variar, gente, mas ele se ferrou, tadinho. O incontestável autor fulano de tal. E o professor que estava do meu lado, na banca, não gostava desse autor. E aí, quando ele leu no TCC do aluno, que o aluno fez essa citação dentro do contexto, falou que esse autor de livro era incontestável, esse professor ficou com visão de túnel, assim, porque ele era um crítico ferrenho desse autor. Ele não gostava, ele criticava totalmente esse doutrinador. Coisa de professor doido, né, gente? Coisa que não acontece comigo, mas esse professor era doido e ele não gostava. E na hora da explanação, peraí, pessoal, ele questionou o aluno. Falou, mas por que você está dizendo? Eu não lembro nem quem que era o autor, eu só lembro da cena. Por
por que você está dizendo que esse autor aqui é incontestável? Eu, por exemplo, não concordo com muita coisa do que ele disse. Você acha que ele é incontestável por quê? Gente, esse aluninho ficou azul, branco, amarelo, verde, roxo. E ele nem sabia, tadinho. Eu acho que ele colocou incontestável lá porque ele achou bonito. Mas ele não tinha estudado com profundidade. E até eu brinquei com o professor e falei, deixa o aluninho, né, tal. Ele falou, não, porque se ele acha incontestável, ele deve ter alguma coisa para falar acerca desse doutrinador. Então, minha dica para você é, não coloque nenhum adjetivo, né? Já fale logo do autor, porque às vezes você pode encontrar alguém que não concorde com você, acha que aquele cara é contestável sim, né? Principalmente dependendo da chatice do seu examinador. Então, nunca coloque incontestável. Principalmente quando você vai falar com o operador de direito, que ele sempre vai contestar alguma coisa, né? Esse dia aí foi um dia memorável. Então, quando eu vejo aqui o ilustre, o festejado, você está dando um adjetivo para o cara ali que às vezes quem está lendo não concorda com você. Então, coloca assim, nas palavras, pronto, que bonitinho, nas palavras do penalista tal, acabou, né? Não floreia muito, não. Essa é a citação dentro do contexto, citação fora do contexto. Eu cito as palavras do professor e no final eu só coloco a referência de onde eu tirei, a página e o ano da edição. Vamos lá para a citação direta, curta e longa. Aí eu mostro o exemplo para vocês. Deixa eu pegar minha cola aqui para não esquecer nada. Professora, você usa cola, eu vou poder usar também? Não, jovem, isso aqui é prerrogativa só minha. O que é a citação curta? Citação curta, eu tenho primeiro citação direta e indireta. Qual que é a diferença? Para ficar fácil. Na citação direta, eu estou citando o texto daquele professor. Eu recorto e colo aquele pedacinho. Quando ela é curta, quando ela tem até 3 linhas, mais que 3 linhas é a citação longa. Então, se eu recorto e colo, claro que vou mencionar de onde eu tirei aquilo, até 3 linhas, citação curta. Continuo o meu texto, só cito aquela pessoa, dentro ou fora do contexto. Se for citação longa, eu preciso fazer uma formatação especial. Eu vou fazer um recuo na margem esquerda de 4 centímetros, aí vai ficar aquele textinho, sabe? Fora do padrão. Estou escrevendo aqui, a margem está aqui. Recuo 4 centímetros, diminuo o tamanho da letra, o tamanho da fonte, eu diminuo, e também vou diminuir o espaçamento ou espacejamento. Essa é a citação longa. Citação curta, eu não faço espaçamento e também não diminuo a fonte, mas coloco aspas duplas. Essa é a citação direta. A citação indireta, quando eu vou fazer citação indireta, eu não vou recortar e colar o que aquele autor disse. Eu não vou copiar ipsis literis, acho que vocês já ouviram essa frasezinha. Ipsis literis, traduzindo para o português do latim, igualzinho, que nem. Não. Na citação indireta, eu vou copiar a ideia. Eu copio a ideia. Então, ela é indireta porque eu não estou escrevendo exatamente o que ele escreveu, mas eu estou escrevendo a ideia que ele passou ali. Essa é a citação indireta. Aí o aluninho pode falar assim, mas professora, e se da onde eu copiei, também não era ideia dele e ele copiou sem referenciar que era indireta? Aí você entrega para Deus, né? Mas você, no seu caso ali, no seu trabalho, e tem muito autor que faz isso, né, gente? Tem muito autor que coloca a ideia do outro como se fosse dele, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas nós aqui temos que saber que quando a gente vai copiar a ideia de um autor, a gente tem que fazer em forma de citação indireta. Se o texto não é seu, se a ideia não é sua, dê créditos para essa pessoa citando ela. Sempre que eu citar, eu vou lá no final do trabalho e na referência eu vou colocar de onde eu tirei. Além dali, coloco lá do livro de onde eu tirei. Antes de dar o exemplo, volta. Citação de citação, ou citação apude ou apude,
dependendo, né? Eu já ouvi as duas formas, apud, que eu ouvi mais, ou apud. Significa citado por. Alguém citou alguém, né? Eu venho aqui no livro do professor Felipe e vejo que ele citou outro doutrinador. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Ele não citou nada, tudo saiu da cabeça dele. Aqui está citando. E aí vamos pensar que ele está citando aqui o juiz Benedito Augusto, e eu não acho esse livro aqui desse juiz para eu ir lá buscar esse referencial teórico. Não achei. O que eu vou ter que fazer? Eu vou citar esse autor que cita o outro. É a tal da referenciação, citação de citação ou citação apud. Eu estou citando uma pessoa que citou outra pessoa. Então, sempre que aparecer essa palavrinha latina apud, eu já sei que foi uma citação de uma citação. Simples. Vamos lá para os exemplos agora. Citação direta. O que é citação direta? O autor faz a transcrição literal do texto-fonte. Transcrevi literalmente, igualzinho que está escrito no livro. Aqui. Citação direta curta. De até 3 linhas, devem estar entre aspas duplas. Aqui as aspas duplas. Exemplo. Aqui eu estou fazendo uma citação dentro do contexto. Ó. Certo, que é o sobrenome do homem, a ano da publicação. A página. Página se abrevia assim, ó. P. Ponto, e a página. Não é PAG, não é PG. P. Ponto, segundo a BNT. Vocês só me desculpem aqui, porque na hora de eu colocar no slide, eu espremi, então deu mais de 3 linhas. Mas a citação curta são 3 linhas só. Considera-se análise do ambiente, aí aqui a citação entre aspas, ó. Isso aqui é uma citação curta. Tá vendo que ela tá na mesma padronização do texto. Vamos para a próxima. Citação direta, mesma coisa. Aqui eu vou falar agora da citação direta longa. Espera aí, gente, que eu tenho que jogar uma bolinha para ela parar de me atrapalhar. Citação direta longa. Com mais de 3 linhas, deve ser destacada com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com a fonte no tamanho menor daquele definido para o texto, uma fontezinha menor. E espaçamento simples entre as linhas. Nesse caso, a citação será apresentada sem as aspas. Olha o exemplo aqui. Exemplo de citação longa. Aqui, ó. Exemplo da citação longa. Vejam que aqui não dá para mostrar, mas eu tenho aqui um recuo do texto. Esse recuo do texto tem que ser de 4 centímetros. Olha aqui o espaçamento do texto como é duplo, é duplo não, é 1,5, e esse espaçamento entre linhas é simples. O tamanho da letra aqui é maior e aqui é menor. Então, essa citação longa, ela vai ser diferente justamente para destacar que o que está escrito aqui não foi feito pelo autor, mas foi feito por um terceiro que ele está citando. Próxima, essa é a direta longa. Vamos para a indireta. Aqui, citação indireta. O autor descreve com suas palavras ideias extraídas do texto do autor. Deve-se indicar o autor da ideia e o ano da publicação. Citação indireta, então eu não copio, eu cito qual foi a ideia dele. Aí ele citou aqui a ideia dele, e na citação indireta tem uma diferenciaçãozinha que eu preciso colocar a letra aqui em letra maiúscula, o nome em letra maiúscula. Análise, tá, essa é a citação indireta, não tem aspas. Citação apud, nossa última citação. Casos de citação de trecho citado em que não se tem acesso ao texto principal. Evitem, pessoal, evitem de toda forma, evitem de todo jeito ficar fazendo citação de citação. Se você quer fazer citação de citação, tenta ir buscar no texto-fonte
o texto trazido por aquele autor, para evitar essa citação de citação aqui. Mas se não tiver jeito, a gente tem aqui a tal da citação da citação. Casos de citação de trechos citados em que não se tem acesso ao texto original. Exemplo, segundo Gold, não sei se escreve assim, aí eu coloco o ano da publicação e a página, sempre lembrando que eu vou ter que colocar na referência lá no final. O ato de ler, eu gosto desse textinho aqui. O ato de ler envolve um processamento serial que começa com a fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Gente, os caras fizeram um texto sobre como ler, e isso é tão importante para nós, ó. Porque o ato de ler está sendo um ato muito, muito, muito difícil nos dias atuais, porque qualquer notificaçãozinha do WhatsApp, a gente corre para o WhatsApp, não é? Então, o ato de ler, de fixar o pensamento ali, a gente tem que alterar, a gente cita, faz essa citação apúdia aqui, né? Porque quem disse aqui, quem citou foi esse doutrinador aqui, mas ele estava citando o Nardi. E aí a gente vai e diz que antes desse ato aqui, que envolve a fixação ocular, a gente precisa desligar o celular ou deixar ele no modo avião, porque senão a gente não consegue a concentração necessária. Então, citação apúdia, um autor citou outro autor. Eu pego esses dois e coloco no meu trabalho, um citando o outro. E, por fim, para terminar minha fala longa aqui, deixar vocês me perguntarem, referência. Lá o finalzinho lá da minha inscrição bibliográfica, né? Eu vou jogar a minha bibliografia lá na referência. Então, vejam, tudo que eu citei no meu trabalho, todas esses tipos de citações aqui que eu fiz, todas elas, seja direta, seja indireta, seja apúdia, dentro e fora do contexto, toda vez que eu citar esses doutrinadores que eu usei durante o meu trabalho, eu vou ter que falar disso lá no meu referencial, lá no final, na minha parte lá pós-textual. Então, o que é isso? É o conjunto padrão e completo de elementos que permitem identificar individualmente um determinado texto ou documento. Permite ainda identificar as fontes citadas, falta um S, no texto, localizando pelo sobrenome do autor ou conforme ocorrer o texto. Então, está dizendo aqui, olha, você pode pôr no seu referencial a referenciação pelo sobrenome ou conforme a ordem que ela vier no texto, que é mais fácil assim, né? Cada tipo de documento possui um formato referencial diferente. O TCC vai ter um, a tese vai ter outra, a dissertação de mestrado vai ter outra. E as citações, isso aqui que é mais importante. As citações, elas têm relação direta com a listagem de referência. Todos os autores citados serão referenciados. Quando a gente vai pegar um livro bom, a gente sempre vai lá atrás na referenciação, né? Aqui, ó, eu tenho anexos do livro. Vamos ver aqui, ó. Aqui na parte da referenciação bibliográfica, ó. Todo mundo que ele citou, né? Tá vendo que para fazer esse livro aqui, acho que vocês estão vendo, né? Ele fez toda essa referenciação teórica aqui. A dele está em ordem alfabética, não está conforme apresenta no texto. E aí, depois ele vem com os anexos. Lembra que o anexo era um material que ele usou, mas que não foi feito por ele. O que ele usa aqui de anexo? Ele vai usar algumas normas de direitos do consumidor. Ele vai colocar o Código de Defesa do Consumidor aqui todinho. Ele colocou no anexo. Deixa eu ver se tem mais anexos aqui. Projeto de lei, projetos de alteração de comércio eletrônico. Olha só, isso aqui é livro, deve ter sido uma tese de doutorado que ele fez aqui. Tem
ver, né? Promotor de justiça, doutorando. Então, não é tese de doutorado, não, que ele ainda está doutorando. Ótimo. Então, referenciou no texto, tem que colocar lá no final do trabalho. Depois aqui, vamos ver aqui. Volto aqui. Opa! Volto aqui. Então, pessoal, na aula de hoje, era isso que eu tinha para... Hoje eu estou deitada na cadeira. Era essa aqui, a matéria que eu tinha para trazer para vocês. Vou mostrar aqui, antes das perguntas, né? Um esqueletão do TCC, para que vocês deem uma lidinha. Vou colocar no material de apoio. Eu esqueci a aula passada, não sei se foi para a turma de vocês, eu falei que eu ia colocar, esqueci de colocar. Vocês me perdoem. Aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu ver se tem algum jeito de mostrar mais fácil. Será que é assim? Não. As lojas de oficinas de bicicleta... Não, ficou ruim. Deixa eu voltar. Espera aí, alguém abriu o microfone, quer falar? Do carro, do metrô, do ônibus, a poluição das cidades. Espera que eu vou deixar mudo, então. Eu já deixo vocês falarem, tá? Só quero mostrar para vocês aqui o esqueleto do nosso trabalho. E vai aparecer? Será que já está aparecendo? Já. Pessoal, só um minutinho, por favor. É urgente. O que você quer? Desculpa, pessoal. Agora sim. Estava preocupada ali. Vamos lá. Aqui o nosso esqueletão que vai estar disponível para vocês com as normas já da ABNT. Vamos dar uma passeada aqui para ver, ó. Inserir o logo da instituição, nome do trabalho. E aí ele vai trazer as instruções para a gente. A gente só vai ter o trabalho, que não é pouco. A gente vai ter o trabalho de escrever, porque as normas vão estar trazidas aqui, ó. Caixa alta, 16 centralizado. Está escrito aqui, todo trabalho em cada uma das etapas será submetido às ferramentas de varredura para detecção de plágio. Assim, caso seja detectado um percentual acima do tolerado, seu trabalho será invalidado em qualquer das atividades. Antes de começar o trabalho, leia o manual. O nosso não vai ter esse problema porque a gente aprendeu que a gente precisa fazer citações. E se tiver citações, a gente está livre do plágio. Olha lá, vou colocar o título, subtítulo, se houver, não é necessário ter subtítulo, ano, cidade. Aqui já foi para a próxima página. Deixa eu ver se muda aqui. Ver se dá para fazer assim. Não consigo. Aí. Sumário, ó. Sumário que tem aquela dificuldade lá. Eu venho e atualizo o sumário. Conforme eu for aumentando o meu trabalho, eu venho aqui, ó. Atualizo o sumário que ele vai adequar as páginas, ó. Atualizar apenas os números ou o sumário inteiro? Vamos pensar que eu coloquei mais um título lá. Eu abri lá, coloquei requisitos, parte histórica, fundamentos. Aí eu venho, atualizo o sumário e ele vai aparecer aqui para mim esse novo subtítulo. Aí tem as explicações aqui de como nós faremos, ó, introdução, explicando para a gente como que devemos fazer as normas de formatação. Quem nunca gostou de mexer em Word vai mexer à vontade aqui na hora do TCC. Vejam que eles já trazem o esqueleto para a gente se preocupar só com a parte escrita. Problematização, objetivos. Fala alguma coisa de referencial. Justificativa, fundamentação teórica. Aqui, ó, vai falar citação, ó. Citação direta ou indireta. Citação é a menção no texto de informação extraída de outra fonte, para esclarecer, ilustrar ou sustentar o apresentado. Aí aqui eles trazem a norma da ABNT.
O problema da norma da ABNT é que para vocês retirarem essas normatizações, ela é paga, tem que assinar a ABNT. Então, quem não quiser assinar a ABNT pode buscar a fonte paralela na internet, que não aconselho, ou faz aqui, continua aqui a mesma padronização que está seguindo aqui o que eles estão mandando. Ó, transcrição direta e indireta, curta. Exemplos, ó, de citações longas e citações curtas. Vamos ver se ele fala do referencial. Citação longa, ó, e ele manda fazer um recuo. Citação indireta, que essa aqui é a melhor. Reescreve a ideia do autor com suas palavras e deve-se obrigatoriamente referenciar o autor. Que nós falamos hoje. A citação APUD aqui se refere à citação da citação, isto é, quando você referencia um autor que foi mencionado por outro autor. De forma geral, não é recomendada a utilização APUD em textos acadêmicos. Você só deve utilizá-lo para citar obras difíceis de serem encontradas ou raras. Exemplo, segundo Silva, 1983, APUD, 1999, diz ser. Ó, já está mandando a gente não citar assim. E título do item, metodologia, cronograma de desenvolvimento, aqui ó, um exemplo de cronograma de desenvolvimento. Aqui, referência, isso que eu queria chegar. Listar todas as obras citadas ao longo do trabalho. Em ordem alfabética pelo sobrenome do autor, lembrando que as referências devem estar com alinhamento no padrão justificado. Aí ele ensina a referenciar. Como que eu faço aqui, ó? Aí já está trazendo. Eu citei lá na frente, agora a referenciação tem que ser em... Eu tenho o livro de um autor só, como que eu faço essa referência? Livro de 2 autores, 4 autores ou mais, como que eu faço essa referenciação no final do capítulo? Coletânea, vejam que cada um vai ter uma padronização diferente. Ou seja, pessoal, só não faz de acordo com a ABNT quem não quiser. Ó, trabalhos acadêmicos, se eu quiser citar alguma dissertação ou tese. Então, é um modelo do TCC, que é mais amplo do que o projeto, né? O projeto é só o caminho que eu vou perseguir. Vou deixar para vocês disponível aqui, para vocês estudarem essa forma aqui. Oi, minha gente, voltei aqui. Deixa eu tirar essa compatibilização da tela. Tudo bem com vocês aí? Alguma pergunta? Essa matériazinha, né, gente? Uma matériazinha cansativa. Vamos que vamos. Alguma dúvida, pessoal, que eu possa ajudar vocês? Nas citações. Professora, eu só vou ter dúvida na hora que eu for fazer meu TCC. Agora tá tudo bem, tudo maravilhoso. Já estou adiantando aqui. Não tendo, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou encerrar aqui a nossa live, deixar de gravar, já deixando um beijo para vocês, desejando ótimo feriado, quinta, sexta e sábado e domingo, talvez segunda, não sei se já decretou, se o governador já decretou, se não, estou meio alienada ainda. E amanhã, aula normal. Amanhã, se vocês tiverem aula normal. Vocês têm aula amanhã, né? Normal amanhã. Amanhã vocês têm aula com o professor Bigode de Leite? Pergunta para ele. Fala assim, professor, seu bigode tá com mamãe, você tomou leite? Pergunta assim para ele, não fala que fui eu, só pergunta se ele tomou leite. Você tá com uma mãe? Ele chega tão sério, tô doida não de perguntar isso não. Ele é sério, gente? Vocês estão brincando comigo? Nossa, é sério. Professor... Mentira. O professor Renato é seríssimo. Olha, a aula passada eu pensei, depois eu falei, não, eu tenho juízo.
O professor Renato, gente, o professor Renato é uma mala véia, ele é tão legal. Não acredito, eu vou falar com ele. Eu vou falar, Renato, por que você tá sério lá com os jovenzinhos? Sério? Bota sério nisso. Nossa, gente, não tô acreditando. Tô bege aqui. Verdade. Ô, turma, não é verdade? É verdade. Só a Helena Verdade. Outro dia eu lembrei disso, queria falar do bigode de leite. Falei, eu tô doida não, tenho um juízo. Fala, Helena, fala. Fala assim, professor. Fala de Flamingo para ele. Fala no caso dos Flamingos. Ô, professor, o que o senhor sabe de Flamingo para falar para a gente? Isso, Ou assim, não, um fala bigode assim, de leite, ele dá aula de quê para qual... vocês? Ele dá aula de quê? Deus. Teoria do processo. Teoria do processo. Fala assim, fala assim. Teoria geral do processo. Teoria geral do processo. Então, Geral do processo. Fala assim, professor, eu tenho um processo em andamento porque eu sou criadora de Flamingo. E eu queria saber se o senhor podia dar uma olhada para mim. Pergunta, fala assim para ele. Com certeza. Ele vai falar que dá um 0. Gente, eu tô bege de saber, porque o professor Renato, ele é assim, super engraçado, Não, pessoa do verdade, bem. a turma aí que não deixa eu mentir sozinha. Ele é sério. Não sabia que ele estava sério nas lives. Deve ser, gente, porque eu vou explicar para vocês. O professor Renato acho que ele está tenso. Também. O professor Renato é veinho, gente. Veinho, ele não sabe direito mexer com o computador. Ele é advogado de máquina de escrever, né? Ele e o professor Francisco... A live dele roncava, né? Tinha muito barulho na live dele. Na live dele roncava muito, era um barulho ensurdecedor. E a gente conversou com ele, ele deu um jeitinho e arrumou, né, turma? Sério, gente? Mas assim, eu vou zoar Parecia ele. uma serra elétrica. Sabe aquele filme lá, Serra Elétrica? Parecia, dava até pavor. Não conta para ele não, hein, Pro? Não, imagina. Gente, eu acho que vocês já têm que merecer um prêmio por aguentar, né? Tanto tempo assim, eu sei a dificuldade que é. E a gente, como professor também aqui do lado de cá, a gente vai falando, e vocês ouvindo aí, deve ser difícil para... Quer dizer, eu tenho certeza que é difícil para vocês também, né? É complicado, mas é suportável. Que bom. Eu me surpreendi com o Renato, porque ele geralmente ele é engraçadinho, ele dá uns gritos, né? O professor Renato, ele foi meu professor há 20 anos atrás, ele é velho, faz muitos anos que ele é professor. Meu Deus! Então ele está dormindo no formal. Imagina, gente, que isso? Não parece que é tão assim, não. Velhos. Ele deu aula para o meu pai, ele é antigão, ele é antigo. O Renato Nossa, então ele é do tempo de Matusalém. Ele começou cedo, então. Antes, um pouco antes. Pergunta para ele. É velho. Meu Deus! Ele, Nós tem que perguntar para ele qual que é a fórmula, porque antes de Matusalém ainda está assim, lembrando de tudo. Novinha no curso de Direito, só eu. O resto é tudo velho. Luciana, Ronilda, esse povo aí é tudo da Jovem Guarda. Esse pessoal tem tudo raça pouca de sino. Você for lá no guarda-roupa deles lá. É tudo do tempo do ronco. Esses dias o Renato estava com uma live, ele estava com uma touquinha do Chaves, gente. Vocês viram isso? Ele usa a touquinha do Chaves? Aqui não, para nós não. Touquinha do Chaves, eu não acreditei naquilo. Mas tudo bem, gente. Falando mal do Renato, já passou o Renato. Vamos lá, então. Não tendo dúvidas, eu vou me despedir de vocês aqui, deixando um grande beijo. Na semana que vem, estamos de volta. Beijo, uma ótima noite. Eu acho que amanhã é feriado, amanhã não vamos ter aula. Vai sim, Adilson, amanhã é normal. Amanhã ainda é quarta, né? Quarta-feira tem aula sim. Tem quarta sim, só não vai ter quinta e sexta. Isso, quarta tem. Já tá. Quanto feriado? Tá. Quarta tá bom? Que amanhã é o feriado, tá bom. Tá. Beijo, Pro, boa noite. Beijo. Boa noite, professora. Beijo, turma, tchau. Até a próxima. Oi, José, você ia falar alguma coisa? Pois não. Não, só desejando uma boa semana, né? E um bom fim de semana também, professora. Muito obrigado pela aula, tá bom? Obrigada, José. Muito obrigada. Obrigado. Tudo de bom para você. Tchau. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Boa noite, professora. Com Deus. Todos com Deus. Boa noite, meninos. Tudo de bom. Vou parar a gravação aqui. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Beijo.
Vejo a hora de ver vocês, gente. A hora que a gente se encontrar, a gente vai ter que fazer uma festinha.